práticas pedagógicas na perspectiva do hibridismo. Eu vou trazer para vocês a nossa ementa, que foi divulgada no site. Pensar a educação para a sociedade híbrida é introduzir novas estruturas, práticas e processos para a religação dos saberes, romper com a fragmentação e homogeneização da linguagem, propor práticas e métodos que considerem de forma congruente e harmônica diversidade, a pluralidade de linguagens e da tecnologia. Trazer o hibridismo de tecnologias, linguagens e culturas em convergência para a educação. E expressão da escola com práticas protagonizadas por professores e alunos. Então, essa é um pouco daquilo que a gente está se propondo hoje a discutir com os nossos convidados, né? Então, quando a gente vai falar de híbrido, a gente não vai falar só de tecnologia computacional, né? Eu acho que uma das questões mais importantes é a gente entender a tecnologia, não só a computacional, né? Que muitas coisas em torno de nós são tecnologias, e que são essas tecnologias que podem nos ajudar nessa religação dos saberes, né? Eu vou trazer para os nossos convidados algumas provocações, que depois eles vão discorrer, mas são algumas questões que eu acho que vale a pena a gente pensar nesse cenário da contemporaneidade, né? Da educação na contemporaneidade, em todos os níveis, em especial no nosso nível, que é o nível de ensino superior. Então, eu trago uma questão, né? Quer dizer, eu queria que a gente discutisse um pouco, nesse cenário novo, quem é o professor? O que é o professor hoje, né? Quais são? A gente fala muito de competências, mas o que significa isso? O que significa ser professor na contemporaneidade, né? Então, essa é uma das provocações que eu queria trazer para a gente pensar, então, nesse religamento de saberes, nesse uso de tecnologias, e tecnologias, eu não estou dizendo só computacional. Aliás, eu gosto mais de usar linguagens do que tecnologia, né? Porque a tecnologia é só uma ferramenta para um novo tipo de comunicação e de linguagem que nós estamos vivendo na contemporaneidade. Tá? Então, vamos pensar. Então, quem que é esse professor? O que eu, como professor, posso refletir da minha prática se eu pensar, então, na questão do hibridismo? E o aluno? Aí eu trago uma outra provocação aqui. Todos aprendem da mesma forma? Hoje, pela manhã, foi falado algumas questões na palestra, na conferência, mas eu trouxe essa imagem porque, assim, né, o que você fazia quando você chegava da escola? Assistia televisão, e era só a Globo, né? Hoje, o que o seu filho ou seus netos fazem quando eles chegam da escola? Eles têm um rol de possibilidades, 1 milhão de possibilidades, né? O problema eles são multitarefa? Eles são. Mas eles sabem o que fazer com isso? Eles sabem fazer essa interpretação, eles sabem religar esses saberes, eles sabem fazer conexões? Então, é uma outra questão que eu quero trazer, né? Então, o aluno nativo digital, como é que ele conversa com essas linguagens? Ele conversa mesmo, né? Como é que isso a gente traz para a educação? Né? Como é que a gente... Então, vamos lá, a gente tem, de um lado, o professor, de outro lado, esse aluno, né? E a sala de aula. Então, qual que é a sala de aula hoje, né? Eu trago algumas imagens, né? Como é que deve funcionar a sala de aula hoje, né? Nós continuamos no século XXI com a sala de aula do século XIX, mas como é que esse espaço ou esses outros espaços podem permitir que essa nova linguagem se desenvolva, que realmente esse aluno possa fazer uma experiência de protagonismo, né? Porque eu volto a dizer, não é a tecnologia em si, não é a tecnologia, é o espaço, é a sala de aula, é a fora da sala de aula, né? Então, são algumas questões que nós vamos discutir. E aí eu também trago essa pergunta. Então, como é que a gente inova na educação? Como é que a gente inova? Pensando nesse professor, neste aluno, e em toda essa questão, e aí eu vou voltar a dizer, de uma nova linguagem que é favorecida, que é potencializada pela tecnologia.
Então, eu trago aqui uma questão também. O professor, ele é fundamental. Quem ajuda nesse quebra-cabeça? Eu preciso, né, enquanto professor, como é que eu vou me preparar do ponto de vista educacional, do ponto de vista pedagógico, para ajudar o aluno a montar esse quebra-cabeça, né? Então, é um desafio que depois a gente quer realmente discutir com todos vocês. E aí nós convidamos, então, os nossos 2 professores para trocar algumas experiências. Eu vou falar um pouquinho deles. Então, nós convidamos o professor Eduardo Chaves. Tá? O professor Eduardo Chaves é doutor em filosofia, na área de filosofia, pela University of Pittsburgh. E ele foi professor titular da Universidade Estadual de Campinas, onde trabalhou de 1974 a 2006, na data em que se aposentou. Na Unicamp, ele foi coordenador do curso de Pedagogia, de graduação, de pós-graduação em Educação, diretor associado e diretor da Faculdade de Educação, pró-reitor administrativo e fundador e coordenador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação. Em suas pesquisas... atualmente, ele é, desde 2009, colaborador em tempo parcial do mestrado em Educação do Centro Universitário Salesiano, Unisal, em Americana. E, em suas pesquisas, ele tem procurado esboçar uma filosofia da educação que atenda às necessidades da sociedade da informação. E trazemos também a professora Cláudia Coelho Ardag, que é a nossa professora da casa, que é historiadora, socióloga e pedagoga, doutora pela PUC, em formação de professores para a tecnologia educacional. Ela é coordenadora do Grupo de Pesquisa Internacional Regiete e colabora com o REA. Atua em temas como formação de educadores, tecnologias sociais e computacionais, currículo, aprendizagem, designer educacional, didática e história da cultura. Ela é avaliadora do sistema Bases MEC, do INEP, é a professora pesquisadora do SENAC e, como eu falei, é professora do Programa de Educação, Arte e História da Cultura aqui da Universidade de Mackenzie. Passadas essas formalidades iniciais, na verdade, o que a gente quer oferecer para vocês é um grande diálogo. Tá? Boa tarde a todos. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês para falar um pouco sobre um tema que parece um pouco críptico, não é? Perspectivas... como é que é? Como é que é o título que você deu? Práticas pedagógicas da perspectiva do hibridismo. Não é? Eu estou nesta área de educação meio por acaso, minha formação em filosofia. Quando eu vim para a Unicamp em 1972, a Faculdade de Educação estava sendo criada. Né? Foi o primeiro ano que a Faculdade de Educação funcionou, e eu cheguei para dar aula de filosofia política e teoria do conhecimento, e me chamaram logo que eu cheguei e disseram: escuta, nós precisamos que você dê filosofia da educação. Eu falei: mas nunca estudei filosofia da educação na vida, não me preparei para isso, vim para cá, tenho até por escrito que era para dar filosofia da política, filosofia política e teoria do conhecimento. Eles falaram: mas você vai ter que dar filosofia da educação, porque nós não encontramos outra pessoa. Naquela época, havia mais 8 professores contratados para a Faculdade de Educação, nenhum deles tinha sequer o mestrado. Né? Você é o único que já veio titulado e vai ter que assumir isso. Eu falei: tá bom, quando você está chegando, você não tem muita moral para resistir às pressões que são feitas. E eu fui comprar uns livros na cidade. Lembro que fui visitar meus pais em Santo André, havia uma livraria siciliana no Largo da Estátua, e eu entrei lá, acabei comprando umas pilhas de livros e passei o resto do mês de julho lendo. Em agosto dei meu primeiro curso de filosofia da educação. Isso foi em 72. Cerca de 8 anos depois, eu também não pude resistir, chamado para ser diretor da Faculdade de Educação, que não era algo que eu queria ser, mas o argumento era:
você já tem doutorado, o pessoal aqui não tem nem mestrado, você tem que dar sua cota de sacrifício numa função administrativa para que eles possam ter algum tempo a mais para fazer sua pós-graduação. Então, eu assumi. E uma das primeiras tarefas que me foram trazidas foi assinar um projeto submetido à FINEP para pesquisar o potencial do computador, em especial da linguagem Logo, na aprendizagem de crianças de 6 a 10 anos. Era 1980. Nos Estados Unidos já haviam inventado alguns microcomputadores, o Apple, o Commodore, o Radio Shack, etc. O da IBM não tinha surgido ainda. Aqui no Brasil estavam começando a fabricar coisas que receberam o nome de TK-80, 81, 85, 90, Unitron, CP500, S700 e coisas desse tipo. A propósito, eu tenho uma cópia de cada um desses computadores que eu mencionei, de vários outros. Eu tenho um museu em casa, né? E eu acabei entrando nessa área de informática aplicada à educação por causa desse projeto que era feito com o Departamento de Computação, hoje Instituto, e a Faculdade de Educação, e eu comecei a mexer naquilo, ver o que era, prestar atenção. Veio Marvin Minsky e Seymour Papert passar um semestre na Unicamp, eu me interessei, achei o negócio e comecei a me envolver com isso. E no segundo semestre de 1980, fui participar de um encontro em Brasília, que acabou resultando no projeto Educom, dali 2 ou 3 anos. Era um encontro do MEC, da Secretaria Especial de Informática, da FINEP, do CNPq, etc. Todo mundo perdido, né? Ninguém sabia exatamente o que fazer, só sabia que tinha que começar a lidar com a tecnologia no contexto da educação. E uma coisa eu aprendi muito rápido naquela época, é que há sempre 2 grupos, né? Além dos que são contra. Tem gente que não quer nem se meter na coisa, mas dos que querem se envolver, sempre há 2 grupos. E um grupo privilegia o ensino e o outro a aprendizagem. E nessa área não deu outra. Havia gente que falava em instrução programada, em usar o computador como máquina de ensinar, sob a inspiração de Skinner e dos behavioristas em geral, e havia outros inspirados por Seymour Papert, que foi o inventor do Logo, que falavam, não, isso daqui é uma ferramenta para aprender, né? Uma ferramenta com a qual aprender. Não é uma máquina de ensinar, nem é uma ferramenta para o professor, é uma ferramenta para o aluno. E é por isso que Papert investiu tanta energia, tanto tempo, etc., desenvolvendo linguagens de programação relativamente simples que uma criança em processo de alfabetização pudesse, de certo modo, programar o computador. E aprender desde o primeiro momento que, na relação dela com a tecnologia, quem ensina é ela e quem aprende é ele. Porque o computador é uma máquina burra, que não faz nada a menos que a gente lhe dê instruções, não é? Então, essa coisa começou desse jeito e vem prosseguindo desse jeito. Nenhum dos 2 lados conseguiu, de certo modo, ganhar a batalha, e até hoje a gente tem 2 grupos, não é? De certo modo, degladiando e com visões diferentes de como lidar com a tecnologia no âmbito da educação. E na área da educação, com ou sem tecnologia, nós temos uma mania de inventar rótulos novos, às vezes para coisas velhas, não é? Eu botei alguns aí: ensinar para o entendimento, pedagogia para aprendizagem profunda, pensamento projecional, que é uma tradução horrível para design thinking, gamificação, que foi aportuguesada simplesmente, a sala de aula invertida, né, uma tradução do flipped classroom, e blended learning, que por uma razão que eu não consegui entender até hoje, não foi traduzida como aprendizagem híbrida, mas foi traduzida como ensino híbrido. A maior parte de nós, professores, prefere falar sobre ensino a falar sobre aprendizagem, não é?
prefere falar do que a gente tem de fazer do que o outro lado tem que sofrer, né? Padecer. Então, eu vou falar um pouco sobre blended learning, mas eu vou, de início, já apresentar meu ponto de vista, que eu vejo muitos desses rótulos como nomes novos para coisas que não são tão novas. Não? Mas eu vou tentar deixar meu ponto de vista mais claro. Se a gente der uma olhada no que existe impresso ou na forma de vídeos, na forma de cursos online sobre ensino híbrido, eu usei principalmente um curso que está disponível no Coursera, chamado Ensino Híbrido, que é produzido pela Fundação Lehman, né, pelo nosso bilionário Moore, e pelo Instituto Península, e mais uma série de coisas que a gente facilmente pode encontrar na internet. Ensino híbrido seria uma estratégia de ensino, né? É importante aí ver que foi traduzido para ensino porque quiseram fazer da coisa uma estratégia de ensino e não de aprendizagem. É uma estratégia de ensino que implica misturar, blend, atividades didáticas de uma sala de aula convencional, presencial, e de um ambiente virtual de aprendizagem para os mesmos alunos. Então, os alunos participam concomitantemente de dois ambientes de aprendizagem. Um ambiente convencional, a sala de aula presencial, e o outro, um ambiente de aprendizagem disponível online, que seria a educação à distância de que falou a professora Esmeral. Não? Como ambientes de aprendizagem virtuais são hoje inseparáveis de tecnologia, não? Tecnologia de informação e comunicação, o ensino híbrido tem sido anunciado como uma forma eficaz de integrar a tecnologia ao currículo. Em geral, as escolas, quando contemplam introduzir a tecnologia, colocam a coisa do ponto de vista como integrar a tecnologia ao currículo. Então, o ensino híbrido é, digamos, anunciado como uma maneira eficaz de fazer isso. Na verdade, tem gente, um dos textos que é apresentado nesse curso online da Fundação Lehman e do Instituto Península, diz que é o único jeito de transformar a educação usando a tecnologia. Acho sempre exagerado falar, é o único. Né? Em geral, a gente que usa muito esse termo é desmentido rapidamente. Então, não é minha intenção aqui contestar, questionar que é possível misturar atividades didáticas presenciais e virtuais. Acho que isso a gente faz já há muito tempo. Não é? Isso era chamado de ensino semipresencial ou semivirtual, hoje está com esse rótulo mais novo. E se nós vamos aceitar a sugestão da nossa mediadora de que tecnologia não é só essa alta tecnologia, computador e coisas afins, mas que temos tecnologia mais simples, como, por exemplo, o livro, né? A gente poderia dizer que desde que Gutenberg inventou o livro, nos idos do século XV, nós vimos usando ensino híbrido, né? Que é o ensino em que a gente usa a nossa voz e o texto impresso do livro. Então, a coisa é velha, ela vem sofrendo mutações e sendo rebatizada no processo. Então, não quero questionar que é viável usar ensino presencial e ensino à distância ou virtual. O que eu quero questionar é que essa seja uma forma que implique inovar a educação.
transformar a educação, como disse o autor do artigo que eu mencionei, a única forma de transformar a educação hoje em dia, né? Ou que ela envolve personalizar a educação. Então, acho que a gente precisa tomar cuidado em não fazer reivindicações ousadas demais para alguma coisa que pode ser útil num determinado contexto, em determinadas circunstâncias, mas quando é inflado de modo a dizer essa é a única solução, é com isso que nós vamos inovar na educação, assim que nós vamos transformar a educação, é assim que nós vamos conseguir alcançar finalmente, desde Sócrates, uma educação personalizada, isso acaba desacreditando aquilo que poderia ser útil na iniciativa. Eu gostaria de dar alguns instrumentos de análise que eu venho acumulando ao longo desse tempo. Esse é uma análise, né, que foi feita por George Scharfenberger, que trabalhava com uma ONG criada pelo Banco Mundial, chamada World Links. Ele, numa palestra que eu o ouvi ministrar em Brasília, ele falou o seguinte: é possível introduzir a tecnologia na escola de basicamente duas maneiras, né? Uma é para sustentar, ou, quem sabe, dar suporte, suplementar aquilo que já faz. É um uso não inovador, né? A gente já faz um monte de coisa e agora a gente busca fazer essas mesmas coisas, ou, quem sabe, estendê-las um pouquinho com o uso da tecnologia. A segunda é tentar fazer da tecnologia um instrumento revolucionário, né? Fazer com que a tecnologia nos ajude a subverter, a suplantar e, oportunamente, a substituir aquilo que hoje é prática corrente na educação escolar. Além dessas duas alternativas, há sempre a alternativa de você se recusar a usar a tecnologia e continuar a fazer as coisas do jeito que você sempre fez, sem tecnologia, né? O campeão dessa proposta aqui entre nós é o professor Valdemar Setzer, aposentado da Poli, da USP, que se proclama, né, o maior inimigo, né, do uso da tecnologia na educação. Atualmente ele já está meio velho, está aposentado, ele não está um ativista tão grande como ele era no início da década de 80. Então, nós temos diversas maneiras de encarar a tecnologia, e a tecnologia é suficientemente neutra para se permitir a aplicação como, digamos, uma ferramenta que a gente poderia chamar reformadora, né, nas mãos de pessoas que querem reformar a educação, e uma ferramenta mais revolucionária nas mãos daqueles que pretendem transformar a educação, reinventar a educação. Esse é um termo muito usado hoje em dia, né? Então, a tecnologia por si só não revoluciona nada, não inova nada, não transforma nada. Ela pode ser usada da forma mais conservadora possível. E eu ousaria dizer que a maior parte das vezes é assim que ela é usada, né? Sempre há alguns mais ousados, alguns mais, digamos, inquietos, que não estão muito satisfeitos com a forma em que a educação é praticada, que tentam usar a tecnologia. Mas essa é uma decisão pessoal de cada um. E foi isso que o George Scharfenberger procurou mostrar. A tecnologia está aqui, ela é uma ferramenta, ela pode ser usada para a paz e para a guerra, ela pode ser usada para preservar aquilo que a gente já tem ou para transformar aquilo e substituir por algo novo. Ou a gente pode simplesmente ignorar e fazer as coisas como sempre fez, sem tecnologia nenhuma. E muita gente tem se valido dessa opção.
Então, a moral a se tirar dessa tese do Scharfenberger é que a tecnologia é de certo modo, maleável, né? Ela se presta ao uso que nós quisermos fazer dela. A gente pode ignorá-la, ela não se impõe por si própria, ela pode ser usada para promover pequenas reformas que, de certo modo, não ameaçam o paradigma vigente, que deixam as coisas basicamente como estão, talvez estendendo-as um pouco, né? E ela pode ser usada de forma mais revolucionária para subverter, né? Às vezes a gente pensa que vai usá-la de um jeito e outros agentes funcionando no ambiente subvertem as intenções, né? Eu conheci uma escola perto de Washington, quase do lado da casa do grande escritor John Grisham, né? O cliente, o júri, best-seller, está podre de rico. E quase do lado da casa dele, numa zona rural, havia uma escola dessas que os americanos chamam de compreensível, uma escola secundária para gente rica, né? Para filhos de altos funcionários do governo, gente ligada à indústria, ao Pentágono, etc. E a escola estava penando para conseguir introduzir a tecnologia. Professores, vários deles estavam contra, achavam que o dinheiro poderia ser mais bem aplicado de outras formas. Ele chegou e fez uma proposta para a escola, que ele daria um tablet para cada um dos alunos, no estado da arte, que ele colocaria uma rede local das mais potentes disponível para qualquer pessoa no campus da escola, como Wi-Fi, na melhor velocidade disponível naquela época. Faria tudo isso sem cobrar um tostão da escola, com uma condição, só uma: que a escola não impusesse nenhum obstáculo ao uso da tecnologia em qualquer lugar e em qualquer momento dentro da escola. E que, portanto, os alunos tivessem plena e total liberdade para ficar mexendo no seu tablet enquanto você dá aula. E que eles tivessem liberdade para, se você dissesse alguma coisa durante a aula e ele conferisse no Google ou qualquer outra ferramenta de busca e achasse que não era bem aquilo que você tinha dito, ele pudesse dizer: professor, acho que o senhor está meio desatualizado, porque eu acabei de conferir aqui, os dados do mês passado mostram que os números são outros. Acho que o pessoal da escola respirou fundo, né? É arriscado. Não é verdade? É arriscado. Mas, por outro lado, deixar passar uma oferta dessa, de repente você ter cada aluno com um computador, um tablet na mão, a escola toda instrumentada com rede local, Wi-Fi, ligação com satélite, coisas desse tipo, isso também não é uma coisa que aparece todo dia, eles resolveram arriscar. Nunca mais foi a mesma escola. Não? Porque é uma exigência que parece simples, mas ela revolucionou a escola. Não? Revolucionou porque, de repente, nada mais era do jeito que era antes. Não é? Mudou, foi mudando o paradigma, a revelia da escola. Ela não pretendia que mudasse. Era uma escola conservadora. Mas essa pequena exigência, sabiamente feita para um indivíduo que não era educador, né, causou o reboliço todo. Né? Então, essa tese do Scharfenberg ela pode produzir resultados inesperados. A gente não tem todas as variáveis sob controle. Né? A tese de deixar todo mundo agora dentro da sala de aula, não só entrar com o telefone, né, o smartphone, e poder usar durante a aula, parece uma coisa simples. Né?
Mas a maior parte das escolas sabe que, uma vez você conceda isso, as coisas nunca mais vão ser as mesmas. E depois de você ter concedido isso, é muito difícil retirar esse privilégio. Muito difícil. Por que alguns de nós são conservadores, outros são reformistas e outros são revolucionários? É difícil dizer, né? Eu acho que temperamento tem que ver com isso, talvez nossa herança genética, uns nascem mais rebeldes, outros nascem mais conformistas, outros nascem mais tentando acomodar as coisas. Mas uma coisa é importante levar em conta, e Nicholas Negroponte, que foi diretor do Media Lab do MIT por muito tempo, ele falou uma vez numa palestra em Washington: a gente só vai mudar se a gente concluir que a coisa está muito ruim. Não? Isso acontece na vida pessoal, não? Quem fuma, por exemplo, sabe, né? Deixar de fumar é uma mudança significativa. A maior parte das pessoas só deixa de fumar a hora que acontece alguma coisa traumática, tem um infarto, ou uma ameaça de infarto. Ou vai ao médico e o médico disse assim: olha, se você não parar de fumar, eu te dou 6 meses de vida no máximo. Né? A maior parte de nós só faz regime quando o negócio está feio. Né? Quando você olha no espelho e fala assim: não se fazem mais bons espelhos como antigamente. Não, os espelhos atuais vêm todos com esse defeito de mostrar a gente mais largo do que... Então, mudar é difícil. A gente só muda quando a água está batendo naquela parte da gente, né? Em geral, em geral. Então, a tese do Negroponte é o seguinte: não esperem mudanças de nenhum país, de nenhuma cidade, de nenhuma escola onde as coisas estão indo bem. Não esperem grandes revoluções da Finlândia, ou da Singapura, ou da Coreia do Sul, ou de Hong Kong, ou de Macau, ou de Taiwan. Esses países estão pegando os primeiros lugares no PISA. Vão mudar para quê? Não se mexe em time que está ganhando, não é verdade? Você vai tentar mudar e, quem sabe, dá errado o negócio e você perde o primeiro lugar, ou o segundo, ou o terceiro. Então, país que tem sua educação bem avaliada, ou região, ou escola, em geral, é conservador em relação à mudança. Se muda, muda aos pouquinhos, de forma gradual, tijolinho por tijolinho. Né? Aqueles que avaliam a qualidade de sua educação como não está ruim, mas podia estar melhor, né? Esses são os reformistas, que vão fazer alguma mudança, mas sempre com muito cuidado, com muita cautela, tomando a precaução para que as mudanças sejam reversíveis. Né? Não deu certo, a gente volta rápido para a posição anterior. E são só aqueles, disse Negroponte, em que a educação está uma desgraça total, que se dispõem a arriscar tudo, e são eles que vão promover mudanças realmente radicais e sistêmicas, que vão oportunamente introduzir um novo paradigma. E ele ousou dizer lá no coração dos Estados Unidos, em Washington, que ele tinha certeza que mudança não viria dos Estados Unidos, nem de nenhum país europeu, nem muito menos da Finlândia, nem dos tigres asiáticos, que mudança, se viesse, viria ou do Brasil ou de algum país da África. Mudança significativa, radical, que implicasse na transformação do paradigma. Então, o que nos leva a agir? O que nos leva a agir é quando a coisa está feia. Né? Quando a coisa está feia
daí a gente se dispõe a tomar medidas, às vezes, radicais. Enquanto ela não está, a gente prefere, maior parte do tempo, pequenas mudanças cosméticas, superficiais. Isso é o que faltou, o que eu já falei. Tá bom. Negroponte errou num ponto. Houve um artigo publicado no portal do IG, numa coluna chamada Reitor Online, pelo reitor da Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, ontem. Né? Olhem no IG, coluna Reitor Online, ontem. É um artigo interessante sobre a Finlândia. A Cisco deu uma viagem para o reitor da Estácio ir para os Estados Unidos e lá ele ouviu uma palestra que a Finlândia está revolucionando a educação dela. Ou seja, ela resolveu mudar enquanto as coisas iam bem. Né? Ela resolveu não esperar a água ficar batendo ali, porque quando isso acontece, a gente fica desesperado e daí faz besteira. Né? Então, a coisa está lá. Céu de brigadeiro, estão em primeiro lugar, e agora que vamos mudar. Então, o Negroponte errou nesse ponto. Vou encerrar aqui, porque depois desse chamado, há dois tipos de mudanças, né, como eu já mencionei. A reformadora, em geral, é pequena, aos pedaços, é incremental, gradual, nunca é sistêmica, ela é feita dentro do paradigma vigente, não se distancia do pensamento e da prática atualmente adotados. A transformadora, em geral, é ampla, profunda, holística, não acontece toda hora, ela afeta todo o sistema e, por isso, ela é uma mudança revolucionária, ela transforma paradigmas. Né? Não é sempre que acontece, na verdade, é raro. E o que diferencia uma mudança da outra é o grau de inovação presente na mudança. Né? É por isso que eu resolvi contestar que ensino híbrido fosse uma prática realmente inovadora. Porque o que você tem é ensino, você tem o professor em controle, você tem o professor decidindo o que deve ser aprendido pelos alunos, que materiais vão ser usados, o que vai ser apresentado na aula convencional, o que vai ser apresentado no ambiente virtual. Ou seja, está tudo sob controle do professor, como sempre esteve. Então, é por isso que, embora eu aceite a viabilidade, até a eficácia do ensino híbrido, eu não acho que seja uma estratégia de utilização da tecnologia que vá transformar a educação, muito menos que seja a única estratégia a transformar a educação, como pretende o autor citado no curso Porque o grau de inovação é mínimo. Né? A gente fica muito próximo de onde a gente começou. E inovar é, na realidade, introduzir o novo. Né? Não é simplesmente dar um tapa no velho e fazer o velho parecer um pouco mais apresentável, fazer uma plástica, botar um botox no velho. É lidar com o novo. E eu cito aqui um indivíduo, Jay Allard. Né? Eu sei que ninguém daqui é dessa geração, mas vocês provavelmente têm filhos e netos que são. Ele inventou o Xbox, e inventou aquela técnica de você gesticular na frente do Xbox e ele captar a sua imagem e reagir, né, adequadamente. Esse indivíduo era vice-presidente da Microsoft, Jay Allard, e ele falou: a única maneira de mudar drasticamente o mundo, em qualquer área, é imaginando um mundo drasticamente ou totalmente diferente daquilo que ele é hoje. Se no processo de mudança a gente fizer uso demasiadamente grande do conhecimento e da sabedoria, do senso comum que nos trouxeram até agora, nós vamos terminar muito próximos de onde nós começamos. Ou seja, nós não vamos nos distanciar do paradigma. Se quisermos obter resultados diferentes, precisamos
começar olhando as coisas de novo, de uma perspectiva totalmente nova, né? Então, por isso que eu contesto essa reivindicação. Eu passei exageradamente aqui do meu tempo, então o resto que eu ia falar sobre personalização e transformação, eu vou deixar, quem sabe, no debate a gente pode conversar. Mas eu acho que a gente deve tomar cuidado como professor, como educador, primeiro, para não pretender muito mais do que a gente tem condições de fazer, de entregar, né? Segundo, reconhecer que, em termos de práticas pedagógicas, não há muito o que inovar se a gente se mantém dentro do contexto escolar. Eu acho que a inovação hoje está acontecendo fora da escola, né? A inovação hoje está acontecendo com a aprendizagem lateral, aprendizagem entre pares, quando a meninada está brincando uma com a outra. Então, basicamente esse conselho, digamos, de modéstia que eu pretendo deixar aqui com vocês, e agradeço a oportunidade e peço desculpa de ter passado. Ela devia ter me avisado antes, não, porque eu estava tranquilo, quando não me avisou nada, eu achei que eu ainda tinha mais tempo. Muito obrigado. Se vocês preferirem interromper, fiquem super à vontade, porque eu até acho gostoso a gente dialogar, tá bom? Bom, eu não sou, obviamente, nem lembrava de metade das coisas que o professor Eduardo falou, né, dessa tecnologia daquela época, né? Inclusive, quando eu iniciei, né, estudando tecnologia... Então, eu já estava, mas não era nem nascida ainda. E quando a gente começou, na década de 80, 90, né, falar de tecnologia, um dos grandes mestres, sabe, assim, quando você vai ouvir falar, era o professor Eduardo Chaves. Então, aprendi muito com ele. Eu sempre fui assim, uma pessoa que o seguiu, né, sempre, né, e aprendi muito e compactuamos com muitas ideias, né, com relação a tudo que ele está falando sobre hibridismo, né? E eu trouxe, né, sem a gente combinar, esse cartazinho aqui do Blended, porque exatamente para a gente fazer uma crítica com essas nomenclaturas, né, esses conceitos que trazem, né? Então, sala de aula invertida, né? Toda hora, vocês já devem ter ouvido falar, né? Cada hora apresenta uma coisa incrível para nós, professores, né? E que a gente vai conseguir dar conta e mudar tudo, né, na nossa aula, na educação, né? Então, fica aquela euforia toda. Então, o blended é o que a tradução fala, é uma mistura. Eu não acho que não foi intencional, né, se colocou o ensino à frente da aprendizagem. E aí, quando a Ana fez a provocação, colocando quem é aquele aluno, eu, na hora, pensei, né, e quando o professor estava falando da questão da aprendizagem do ensino, é engraçado isso, né? O aluno, ele já trouxe a aprendizagem híbrida muito tempo antes de todos nós. Então, agora, a gente acha, né, que trazer a tecnologia, o celular para a sala de aula, né, o tablet, dando esse espaço para eles, óbvio, né, eles vão se sentir mais à vontade. Mas eles já faziam isso há muito tempo, quando chegavam em casa. Saíam da nossa aula, não entendiam bem alguma coisa, iam lá no YouTube e viam a aula do professor X engraçado, sei lá o quê, do YouTube, e aí falam, nossa, agora eu entendi. Não que a nossa aula não tenha sido importante. Não, até quando ele falou, nossa, agora eu entendi, é porque ele teve um tipo de aula, que é X, sei lá qual, né, foi usado, ou a lousa, o giz, o canetão, ou o PowerPoint, ou um vídeo, e ele não se deu conta, não aprendeu, falou, poxa, eu preciso retomar isso aqui. Foi lá e falou, poxa, agora eu aprendi. Mas não foi só por conta daquele vídeo do YouTube. Aquele vídeo do YouTube fez o quê?
complementou o estudo dele. Antes, eu chegava em casa e estudava, por sinal, eu sempre conto isso, que eu vim de uma família bem humilde, quando os meus pais compraram a Barça. Foi uma festa em casa. Eu e meu irmão, a gente ficou tão emocionado, a gente chorava, falava, nossa, meus pais, aquele livro vermelho, era lindo, né? Aquela coleção, a gente colocou, inclusive, na sala, porque tinha que mostrar para todo mundo que, olha, né, nós somos umas pessoas que se preocupamos, né, com os filhos, com o ensino. Quando dava para comprar o livro do ano, ninguém fica fazendo assim porque vocês não querem falar que todo mundo soube da Barça aqui. Pode fazer assim. Né? Quando a gente comprava o livro do ano para atualizar a Barça, era a glória. E o livro do ano, para atualizar o ano inteiro, ele era dessa finura aqui. E a gente... Nossa, era briga em casa. Né? E o meu irmão, quem ia ler primeiro o livro do ano para saber o que tinha acontecido, a retrospectiva do ano. Uma coisa desse tamanho. Nós procurávamos outro tipo de tecnologia, que eram os livros, a enciclopédia. A enciclopédia, para ser sincera, eu não entendia muito, porque aquela linguagem era horrorosa. Né? Eu ficava lendo aquilo ali, mas tinha que ficar com o dicionário do lado, porque era muito complicado. Né? E eles hoje procuram outras linguagens, como disse a Ana, outras tecnologias. Né? Então, falar de hibridismo, para os nossos alunos, eles acho que estariam olhando para a nossa cara e falando assim, alô? Demorou para vocês perceberem isso. Eles já fazem isso há muito tempo. Né? Olha lá, ele é bem novinho, ele faz assim, ó, né? Só para humilhar a gente. Né? Tá? Então, a gente só está discutindo tudo isso, e aí eu queria agregar, né? Eu vou até pular aqui, porque eu trouxe a ementa, né? Que a gente já falou um pouquinho, né? Algumas outras questões para esse hibridismo que atualmente me preocupa bastante. Eu sempre fui professora de escola, né? Então, eu fui professora da escola estadual, da escola municipal, fui coordenadora, fui diretora, comi merenda com os alunos, fazia merenda lá na cantina. Né? Então, convivi muito na escola, a vida inteira. Hoje estou na escola como pesquisadora, que muda um pouco o papel, mas eu adoro o pé no chão, né? Ali, saber o que está acontecendo. Então, faço pesquisa em escola pública, né? O que me dá uma visão bem legal, acho que eu posso me vangloriar disso, né? Porque dá trabalho, então eu posso me vangloriar, não é? Né? A gente, às vezes, fica só na universidade, lá no pós-graduação, diante do computador, fazendo pesquisa, mas eu gosto de ir lá no chão de fábrica mesmo para ver o que está acontecendo. Né? Mas me dá uma visão bacana da educação. Por quê? Porque eu estou lá na pós, né, fazendo pesquisa, estou com as alunas queridas, né, da graduação de pedagogia, né, e eu tenho ainda o prazer de pegar primeiro semestre, eu sou privilegiada, né, e com os meus alunos de mestrado e doutorado. Então, eu falo que eu tenho assim, né, aquela visão, né, da educação lá, né, da escola até a pós-graduação. E o que eu hoje percebo e defendo com relação a esse hibridismo, ele vai além da tecnologia computacional. Eu gostaria muito que a gente discutisse o espaço escolar. A escola. E, quando eu falo escola, eu estou falando daqui, ó, da universidade. Estou falando desse espaço aqui. Estou falando aqui dessas 4 paredes. Estou falando do muro do Mackenzie. Estou falando da escola pública que está aqui do lado, da outra que está ali na frente. Estou falando de um espaço arquitetônico. Essa arquitetura que a escola conserva, não revoluciona, não contesta, não entra em choque. Acho que vocês passam em frente às escolas, principalmente as públicas, né? E a sensação que a gente tem é de estar à frente do quê? Complicadíssimo, né? Tem a grade, tem um muro enorme. Eu gosto das cores escolhidas, né? Cinza, né? Para ficar uma coisa super alegre, né? Satisfatória, né? Azul, mas não é qualquer azul. Não pode ser um azul bom.
né? Aquele azul, né? Que o aluno entra e fala, morri. Né? Muito pouco verde, muito cimento, né? E que não dá o menor prazer de estar ali dentro. Tanto é que tem escolas públicas que fazem sucesso. Muitas escolas públicas. E são exatamente essas que preservam, conservam e têm uma relação estética com o local. Então, vamos pensar um pouquinho que nós temos hoje uma discussão que fala do digital, né? E a gente está falando da educação à distância, e a educação à distância ela tem como conceito o professor e aluno não estar presente no mesmo lugar, no mesmo tempo, ok? Então, eu estou falando dois conceitos, tempo e espaço, que hoje em dia não tem nada a ver com o conceito de tempo e espaço da Revolução Industrial. É outra questão. E eu estou falando ainda de um tempo e de um espaço da Revolução Industrial que não foi resolvido. Então, da mesma forma, né, que o Negroponte errou e que a Finlândia está revolucionando o ensino, sim, e como o professor falou, né, time que está ganhando se mexe, né, a gente não vê essas coisas acontecerem nesses espaços escolares. Então, o que seria hibridizar essa educação? Né? O que seria a gente trazer esse tema para se pensar na aprendizagem, que foi o que eu falei no começo. Quando a gente está falando de ensino, o aluno está rindo e falando o quê? Já aprendi. Vocês estão estudando uma coisa que eu já faço. Né? A outra questão é qual é a relevância desse conceito para a educação. Pensando que híbrido, o que é? É a mistura. É a ocupação, por exemplo, de um espaço que antes ele era uma fábrica, como é o Sesc Pompeia, e que hoje é um centro de cultura. Isso é híbrido. A gente... Fizemos uma experiência aqui, estão as duas alunas, nós fomos ter aula no cemitério. Por quê? O que é um cemitério hoje? É um museu a céu aberto. É um espaço de obras de arte incrível. E, ainda por cima, com o uso da tecnologia de ponta, que a gente pode visitar tudo, né, escutando a descrição pelo QR Code, com o nosso celular. Então, ali é um espaço de aprendizagem do qual eu me aproprio como professora a pensar como que eu vou ensinar naquele espaço. Então, o que eu estou pedindo para vocês? Vamos pensar como que a escola, nós aqui, discutimos esse tema. Esse tema está presente? Ele está presente na nossa sala de aula quando o professor... Né, o professor não, o escritor chegou lá e, de uma certa forma, ameaçou as estruturas dessa escola, falando assim, vai usar o tablet sem qualquer restrição. A gente, aqui, às vezes, né, vai lá, vamos contar, né? Esmeralda, fecha o ouvido. A gente vai fazer pesquisa lá no Google, não diz lá, não pode entrar. Imagina, dou aula de tecnologia educacional, vou querer ver vídeo no YouTube, bloqueado. Não pode? Né? Uma questão de segurança, se vira pessoal da TI. Isso não é problema meu, é problema de vocês. Tem que dar um jeito. A gente tem que ter o contato, tem que ter acesso à informação. Senão, o que adianta trazer o Wi-Fi, trazer computador? Não adianta nada. Bobagem isso. Então, como que isso é discutido nos espaços dos quais a gente atua como docente, como profissional da educação? Como que a gente pensa sobre isso? O que eu trago de híbrido para esse aluno nesse espaço que tem um muro que delimita aonde ele aprende? E ele aprende aonde, gente? Esse aluno não aprende mais na sala de aula. Desculpa, não é. Ali é uma orientação. Eu tinha um professor fantástico, meu professor de História na PUC,
que quando a gente terminou o curso, depois de 4 anos, ele falou uma coisa incrível. Ótimo, vocês não sabem nada, mas pelo menos vocês têm um referencial bibliográfico bacana agora para poder começar a estudar. Né? Imagina, depois de 4 anos você está acabado, né? Ele fala. E é isso. Né? Quando é que eu fui aprender a preparar a aula? Na unha. Inclusive, na unha, matando um leão a cada dia. Né? Por quê? Porque eu recebi uma orientação que foi super importante durante meus anos de faculdade, super importante, mas aquilo não foi suficiente. Isso na década de 80. Hoje, o livro do ano da Barça seria que tamanho? Volume 1, 2, 3, 4 e os anexos. Né? E como é que a gente vai dar conta disso como professor? Não dou conta. É isso. É o que o professor Eduardo falou. Eu tenho que saber qual é o meu limite de atuação como professor do século XXI, com alunos nativos digitais, dos quais têm acesso à rede social, a tudo, e estão fazendo barbaridade lá no Parque do Ibirapuera. Vocês viram o que aconteceu. E sabe por que a prefeitura não pega? Vocês sabem? Porque o Facebook e o Instagram é bloqueado na prefeitura. Então, ninguém sabe que vai ter rolezinho. Então, não conseguem fazer esquema de segurança. Olha isso! Mas olha isso! Não, e é bloqueado mesmo. Então, olha como as instituições estão totalmente fora das relações culturais, tecnológicas, que está lá. É o que eu digo, é um muro e lá fora é outro mundo. Então, a gente tem que trazer isso para discutir. O que eu penso, até porque eu sou historiadora, né, e não tem como, socióloga, é o que mudou na sociedade para a gente estar discutindo hibridismo aqui, que não é nada novo. O que mudou? Então, a Ana perguntou, né, quem era esse aluno, e o tema da Semana Pedagógica ainda é interdisciplinariedade. Então, a gente tem aqui uma série de questões para ser resolvidas para esse aluno que nasceu num mundo que não tem território. É o que ela falou. A gente saía da escola e ia ver a Rede Globo. Hoje a gente vê o quê? A molecada vê o quê? Eu penso que, infelizmente, eles vão para casa realmente ficar na frente só do computador, talvez, ver televisão. Eu fico muito triste com isso. Por quê? Porque eu adoraria que eles fossem brincar de carrinho de rolemã como eu brinquei. E é isso que a educação e a escola básica, principalmente, tem que trazer para esse aluno. Espaços outros, além da tecnologia. Então, esse hibridismo não está falando da tecnologia computacional só. Quando a gente vai falar de tecnologia nômade, o que é tecnologia nômade? É o celular, é o tablet, mas a tecnologia nômade é o caderno. É ou não é? Ué, eu levo para onde eu quero, a tecnologia nômade. Então, como que tudo isso está agregado à escola? Eu tenho esse quadro aqui. Eu preciso discutir interdisciplinariedade, eu preciso discutir religação de todo o conhecimento, que está todo solto. Aí a questão do currículo, que o professor falou. Né? Tudo se resolve no currículo, ou não se resolve, né? Quer dizer, tudo não se resolve no currículo, inclusive. Eu tenho que pensar na convergência das mídias. Por quê? Porque eu tenho que trazer linguagem audiovisual, eu tenho que trazer as mídias sociais, eu tenho que trazer o digital, eu tenho que trazer o GLS, né? O giz, a lousa e a minha saliva, que eu acho fundamental. Desculpa quem não concorda, mas eu adoro uma lousa. Mas não é o ou. É o híbrido, é a convergência. Quando precisar, eu vou colocar na lousa alguma coisa. Acho que, principalmente, está longe da minha área, mas os professores de exatas, e isso, no meu doutorado, entrevistei os alunos de ensino superior, eles falavam, não adianta trazer PowerPoint, eu preciso que o professor mostre o processo de resolução na lousa. Isso quer dizer que você está por fora, que você é careta, que...
Alô? Óbvio que não. Isso quer dizer que você é sensato, que na hora que precisa você consegue usar a lousa. Como eu cansei também de ver já professor chorar, isso é triste, porque o datashow quebrou e todo o material estava no datashow no PowerPoint. Aí você olha e fala, ó dó. Ó dó. Acabou a luz, acabou. Cadê? Né? Quer dizer, nem uma coisa, nem outra. Né? Eu uso PowerPoint, então uso tecnologia. Olha a questão da inovação. O que isso muda? O que isso inova? O aluno, inclusive, ele adora, né? Porque chega no final da aula, o que eles falam? Já está lá no Moodle, manda por e-mail. Né? Então, óbvio, né? Ele não presta nem atenção na aula, nem lê o livro e só pega os melhores momentos sob o nosso ponto de vista. Tem nada melhor para formatar aluno do que isso, né? Em 10 PowerPoint, ele sabe tudo, né? A história, sei lá, né? A obra toda do Foucault. Né? Então, a gente precisa pensar nisso tudo para a educação, numa sociedade que mudou radicalmente, a gente já vai discutir um pouquinho sobre isso, numa sociedade que precisa pensar na arte, na estética e na criatividade. Não dá para a gente dissociar, de formar pessoas, desenvolver criatividade nesses alunos, e isso me preocupa muito. Já vi, inclusive, escolas abandonando o giz de cera, o lápis de cor. Eu já falo que qualquer hora, né, Marília, nossas alunas de pedagogia vão chegar no primeiro ano da faculdade e vão saber recortar com tesourinha. É verdade. Opa! Então, aqueles livrinhos, né, que eu nunca mais que para colorir, não sei o quê. Né? Então, a gente não pode abandonar isso. Né? E eu tenho que pensar que a escola ela é o templo do conhecimento. A gente está aqui para isso, principalmente ensino superior, não tirando o restante, mas todos os níveis. E ela é um lugar também de produção cultural. Acho que um dos grandes problemas da educação é ela ter abandonado essa questão da arte e da cultura dentro do seu espaço. Se a gente pensar numa estética, em alunos que sabem tocar, que sabem desenhar, que sabem produzir, e a gente não sabe nem aonde estão esses talentos, né? que é uma judiação. Bom, por que eu falei da sociedade? Quando a gente fala de híbrido, essa universidade que está aqui, e a escola, já tem alunos que estão pedindo que o diploma seja feito no nome social. Vocês sabem do que eu estou falando, ou não? Ele tem uma certidão de nascimento, que é Manuel, mas o nome social é Sabrina, Manuela. Eu tenho uma universidade que tem aqui, por sinal, no Mackenzie, vários alunos que são africanos, que são refugiados. Nós temos uma hibridização social. Nós temos que lidar com vários tipos de cultura, de gênero, de família. Né? Ainda estava comentando, até ontem na minha casa, essa questão. As escolas falam o dia, né, dos pais, o dia de não sei o quê. Alô? Né? Quanta criança com problema. Nós temos que trazer isso para discutir. Tem que ser discutido na universidade, tem que ser discutido na escola. Então, esse espaço que é a educação, quando a gente fala que tem que inovar, que a gente tem que mudar a nossa forma de ensinar para que o aluno aprenda e pensar o que o aluno deseja e quem ele quer, é esse aqui. Quem é ele? Tem uma sala de aula, nós temos uma sala de aula com alunos com vários tipos de deficiência. E a gente tem que lidar com isso, né? Tem que saber lidar. Eu não sei lidar, eu peço ajuda. Ligo sempre lá para o centro, né, do pessoal da neurociência, me ajuda, para eu não sei o que eu faço. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que estudar, eu tenho que dar conta. Senão, eu estou incluindo na hora que chega aqui e excluindo no processo. Que legal, sou tão bacana. Então, eu tenho que fazer alguma coisa.
Então, pensar e hibridizar a educação é nada mais do que pensar que eu tenho que trazer várias linguagens para que esse aluno aprenda. É a linguagem computacional, é a audiovisual, é a linguagem artística, é a linguagem corporal. O que a gente usa o corpo como forma de expressão de aprendizagem? Não, fica tudo... Olha lá. Eu falo que acadêmico, nós vai ficando cada vez mais engessado, né? Porque a gente fica... vamos dançar, fazer qualquer coisa, meu. Vamos sair desse... Mas tem que trazer isso. A gente nem pensa nisso. Está louca? O que isso tem a ver com aprender? A gente tem que pensar que essa molecada que está aí está fazendo rolezinho porque tem alguma coisa errada acontecendo. Na família, na sociedade, na escola. E a gente tem que trabalhar junto. Nós é que temos, se a gente não pensar nisso, quem é que vai pensar? Então, hoje, essa educação tem que pensar numa educação multicultural. Não tem outra forma. E, por isso, se ela é multicultural, se ela tem um processo cognitivo de cada um desses aqui diferenciado, ela tem que ter também uma forma de ensinar e de aprender diferente. O processo cognitivo é diferente. Quando a gente vê a nossa molecada com o... Como é que chama? Fone, fica velha, né? Fone, aí com o celular, com o tablet, com um monte de aba aberta, você fala, meu, é impossível. Não, é impossível ser, tia. Não que ele consiga aprender tudo com profundidade. Isso é balela. Tá? Mas ele consegue dar conta de coisas que a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não teve essa trajetória. Da mesma forma que eles não conseguem ficar, que nem vocês estão super bem comportados, lindos de morrer, sem fazer pergunta nenhuma, até agora, bonitinhos, escutando a gente. Mas não é. Porque eu não fiz a invertida. Porque não, olha a arquitetura. Peguei. Mas olha só, não é para ser, né, Esmeralda? As coisas não eram para ser. Essa disposição é porque você tinha um outro paradigma. Daqui a pouco nós vamos vir para cá com a marreta, vamos botar tudo para baixo. Mas é porque é isso mesmo, a gente está ali, acompanhando. Com certeza, daqui a um tempo, vai ter uma mudança, vai se colocar de outra forma. Porque a disponibilidade realmente mobiliária, ela faz uma diferença. Não tem como. Tá? Mas que são mesas. Então, mas aí eu vou ao encontro que o professor falou. Também pode fazer tudo isso se não mudar a atitude desse professor, na visão que ele tem do ensinar, a escola vai gastar uma fortuna e não vai acontecer nada. E isso visto... Lógico. Né? Isso visto das... teve aquela época de vender lousa, lembra? Aquelas lousas inteligentes. Ixi, mas foi um tal de lousa digital. Ixi, que dó também, né, de quem investiu. Porque também o pessoal acha, né? Colocar lousa digital vai mudar tudo. Não dá nada. Você não pensou para que você vai usar aquilo, qual é a tua motivação de inovar. Então, a tecnologia, por si só... Está lá, coitadinho, olhando para você e falando, socorro, por favor, faz alguma coisa. Né? A gente que tem que saber o que fazer. Então, a tecnologia está aqui, maravilhosa, né? Quem não brincou disso, e que a gente tem que recuperar o peão, né? Os saquinhos de jogar, né? Festival de botão, e tem, né? A gente vai ter aqui o Fernando, que vai vir na quarta-feira falar sobre game. É bonito, né, falar game, mas é jogo mesmo. Né? Jogo de tabuleiro e jogo digital, né? Principalmente jogo de tabuleiro. Né? Então, essa convergência de linguagens é que a gente tem que trazer. Por quê? Porque nós estamos lidando com uma sociedade que mudou. Até eu ainda peguei aqui algumas... Aí falando da comunicação, a comunicação pelo telefone, né? Nosso telefone com alta tecnologia da latinha,
né? Que era fantástico quando a gente conseguia falar, né? E nós temos aqui essa tecnologia da comunicação. Muitos olham e falam: ai, olha que horror essa geração, é tão solitária, eles não sabem, não se dão, não se olham. Sei, eu lembro que meu pai, ele falava, quando eu escutava rock, né, os Beatles, ele falava: nossa, que horror, é um barulhão, eu não entendo nada. Né? Depois de um tempo, eu fui escutar Beatles e fui escutar Ataúfo Alves, Nelson Rodrigues. Amava. Por quê? Porque é todo um tempo de maturidade que você tem que ter para conseguir entender que o novo, o velho, eles não precisam se degladiar, eles podem estar juntos. Então, ninguém precisa sentir pena da molecada que não se olha, que não se comunica, que só se comunica pelo tablet. É uma nova forma. E vai todo mundo sobreviver. Todo mundo falava que a televisão era o mal do século. Assim como a própria fotografia, quando veio. A fotografia ia acabar com a arte, olha a reprodutibilidade da obra e tudo mais. Então, e aqui, as tecnologias que a gente tem. Eu fiz em homenagem ao professor, que ele tem um museu. Ele tem um museu, 30, né? Um museu de tecnológico mesmo na casa dele, né? De várias coisas, principalmente computador. Esteticamente, eu sei que é saudosismo, tá, gente? Mas eu acho esse telefone maravilhoso. Acho que o design dele é uma coisa incrível. Tá? Acho lindo. Como eu acho lindo o meu iPhone. E sou daquelas assim que adora trocar um iPhone. Fazer o quê? Acho maravilhoso. Gosto da arquitetura das mídias, gosto da navegação. Acho o máximo. Como a tecnologia nômade. Está ali o caderno e está lá o tablet. Como vamos usar a lousa. Essa daqui é demais, né? Eu não quis trazer aquela branca que a gente tem aqui, eu quis trazer a verde, giz, né, que a gente ficava com a mão... Era bom, né, ficava com a mão ruim, né, tinha que passar creme. Né, mas era mais para reforçar que as coisas andam juntas. Né? Elas não precisam ser descartadas, porque uma coisa veio e a outra não vai ser usada. Né? Eu posso trazer tudo isso, até porque faz bem. Né? Faz bem até para a questão cognitiva, né? Os neurônios e tudo mais. Bom, e aí a questão da criatividade, o paintbrush, ou então, né, trazer o pincel, e como que a arte também muda com o uso da tecnologia. Por que eu trouxe isso aqui para a gente terminar? Se a arte muda, e a gente está vendo, não sei se tem alguém do design aqui, tem gente do design, não? Eu estou numa discussão bem, né, acirrada com relação à impressora 3D, que o pessoal está deixando de fazer a mulagem, a modelagem com as mãos e fazendo tudo com a impressora 3D. E eu estou desesperada. Quero que alguém me convença que tem que abandonar o trabalhar com as mãos. Eu não consigo me convencer. Eu acho que as coisas têm que estar juntas. É que assim, né? É por isso que eu falo, a gente, quando vai conversar, a gente tem que falar assim: alô, Cláudia, você tem 50 anos, né? Se toca. Mas eu preciso primeiro sentir, né, ali a modelagem, a mulagem, para depois passar para a tecnologia. Ninguém ainda me convenceu. Né? Já escrevi artigos sobre isso. Você vai me convencer? Não, você está com... Não vai. Né? Tá. Mas já as faculdades estão começando a tirar as disciplinas que são voltadas a uma coisa mais artística e colocando só as disciplinas tecnológicas, o que eu acho uma judiação. Né? Então, isso é muito complicado. Para mim, é muito complicado, mas eu estou aberta para aprender aí. E é isso. Né? Então, eu tenho uma arte que se transforma, eu tenho uma arte que se transforma pela tecnologia, e a questão é o que a educação se transformou, que é o exemplo que a Esmeralda deu. Podia fazer uma sala de aula invertida, mas não dá, né? Porque a gente tem uma estrutura que ainda está engessada num paradigma que não é esse do qual a gente está discutindo hoje. Né? A gente ainda está pensando numa sala de aula. Eu não quero mais pensar em sala de aula. Eu quero pensar fora da sala de aula. A aprendizagem não está mais aqui dentro, nem desta sala, nem dos muros. Ela está
fora, e eu tenho que trazer isso para pensar a minha aula. Ou se não posso levar os alunos, eu tenho que saber o que está acontecendo lá para trazer aqui. Era esse o recado. Espero que vocês tenham perguntas e que a gente possa dialogar a partir de agora, gente. Obrigada, viu, pela paciência. Bom, eu quero agradecer o professor Eduardo, a professora Cláudia, e, rapidamente, eu queria abrir para perguntas. Aí o microfone está aqui, se quem quiser perguntar, se puder. Enquanto vocês tomam coragem de fazer pergunta, eu queria aproveitar as falas dos professores para pedir que eles falassem um pouquinho, porque a fala da professora Cláudia, no final, quando ela falou da questão da multiculturalidade, dos alunos que nós recebemos, da diversidade, enfim, alunos que tenham deficiência, alunos que têm uma situação X, ela falou, não adianta a gente incluir e depois exclui durante o processo, né? E, para mim, isso tem um pouco a ver, inclusive, com uma personalização do ensino, que era uma questão que o professor Eduardo também ia tocar, e que, nessa metodologia do hibridismo, se fala muito disso. Então, eu queria que se eles pudessem falar um pouquinho, pensando, então, o que significa, então, nesse conceito de hibridismo, a questão da personalização do ensino. Como é que eles veem isso hoje? Eu diria o seguinte, que eu não vejo a importância da personalização quando ela é vinculada ao ensino, mas sim quando ela é vinculada à aprendizagem. Acho que a tecnologia que a gente tem hoje se caracteriza basicamente pela versatilidade, não é? É o mesmo computador, foi criado para servir de calculadora potente para calcular a trajetória balística durante a Segunda Guerra, não é? Mas rapidamente se versatilizou, de modo que hoje, se eu sou médico, eu uso um computador; se eu sou músico, eu uso um computador; se eu trabalho com artes gráficas, eu uso; se eu sou secretário, eu uso; se eu sou executivo, eu uso. Cada um para fazer a sua própria coisa. Se eu sou um menino de 12, 13 anos, eu uso para jogar videogame, para mandar recado para os meus amigos, para contar piada e receber piada. Né? Então, é uma máquina que serve basicamente para qualquer coisa. Então, há condições de a gente, hoje, usar essa tecnologia, em especial nas redes sociais que hoje se desenvolvem, para a gente aprender aquilo que a gente quer aprender, aquilo que a gente deseja aprender, aquilo que a gente sente que precisa aprender, mas que a escola, dada a sua estrutura padronizadora, a sua estrutura, digamos, quase que industrial, em que ela tem que fabricar coisas para uma audiência por massa, que, portanto, um tamanho tem que, de certo modo, servir para todos, tem muita dificuldade para fazer, né? A grande pergunta que a gente recebe de aluno é: para que serve isso? Onde é que eu vou usar isso? O que eu vou fazer com isso? Por que eu tenho que aprender isso? Né? Eles não conseguem perceber. E a gente dificilmente consegue dar uma resposta. As coisas que eles querem aprender, as coisas que eles têm interesse em aprender, isso eles aprendem usando a tecnologia sem ir à escola. Né? Eu encontrei um sobrinho meu que eu não via há muito tempo, com 5 anos, ele falou assim: quer ver eu fazer sapateado, tio? Falei: ué, quero. Ele sapateou durante 1 minuto e meio ali, porque eu fiquei impressionado com a capacidade dele fazer aquilo. Eu falei: onde é que você aprendeu? Você está em escola de sapateado? A minha deformação, né? Eu penso que ele aprendeu aquilo na escola. Eu disse: não, aprendi vendo um monte de vídeo no YouTube, né? Vídeo de sapateado. Ou seja, ele quis aprender aquilo, ele não foi para a mãe dele: mãe, me bota numa escola de sapateado. Ele procurou, achou, e aprendeu basicamente sozinho. Então, a tecnologia de hoje é versátil, as pessoas aprendem umas com as outras, independentemente da hierarquia que possa diferenciá-las, mas muitas vezes aprende com seus iguais, né, com seus pares, né?
isso que é chamada de aprendizagem horizontal, aprendizagem entre pares. Então, eu acho que a tecnologia que está permitindo essa personalização da aprendizagem, que a gente aprenda aquilo que a gente quer ou que acha que precisa, a hora que a gente quer, do jeito que a gente acha melhor, acessando um vídeo ou conversando com alguém que saiba, né? Esse pessoal aprende a fazer coisas muito mais difíceis do que extrair raiz quadrada e raiz cúbica conversando com os amigos. Você já jogou Minecraft, já jogou alguns desses jogos sofisticados que estão disponíveis? Você dá para o menino, ele, dentro de pouco tempo, ele está jogando com extrema competência. Como é que ele aprendeu? Primeiro ele fuçou, ele entrou no YouTube, ele entrou no Google, ele usou o WhatsApp para conversar com um amigo, o amigo explicou alguma coisa, o amigo gravou um videozinho fazendo aquilo que ele tinha dificuldade para fazer, mandou para ele, ele viu o amigo fazendo, ele tentou fazer a mesma coisa, ele se vira. A capacidade que esse pessoal tem de aprender é incomparavelmente maior do que a gente dá crédito a eles, não é? Por isso que uma vez eu estive numa escola perto de Washington, de novo, e o pessoal estava usando uma camiseta que dizia assim: déficit de atenção, que nada, eu não estou interessado. Não é que eu tenha uma doença, um mal pelo qual eu preciso ser tratado, receber remédio, fazer terapia. Não. É simplesmente que isso daí não me interessa. Não me interessa. Né? E me interessa porque você está dando aqui para 40 pessoas na mesma sala a mesma palestra. Quando tem um aqui que estava interessado numa coisa, outro está interessado na outra, outro está interessado na outra. Então, se a gente usar a tecnologia e soltar alguma coisa e daí poder manter alguma forma de interação que não precisa ser síncrona, né? Pode ser assíncrona, o cara bota a pergunta e eu respondo quando posso, etc., etc. Nós temos uma tecnologia hoje que permite personalizar. Não o ensino. Não é um indivíduo dando 40 aulinhas diferentes para cada um que tem um interesse distinto na sala de aula. É deixar que eles se movam pelos seus interesses, pelas coisas que eles viram que eles querem aprender a fazer e que, em geral, não têm condições de aprender a fazer na escola. Não é? Eu só tenho um exemplo. Eu ouvi o Sir Ken Robinson, né? No YouTube, que você entrar e botar Sir Ken Robinson, você vai ver uma quantidade enorme de vídeos maravilhosos. Ele disse o seguinte: uma vez, o McCartney, dos Beatles, falou para ele que ele estudou durante 5 anos numa escola perto de Liverpool, e o pessoal da escola nunca descobriu que ele sabia tocar, e que ele sabia cantar, e que ele sabia compor. Para a escola, isso não era parte do currículo, nós não estamos interessados em saber se você sabe ou não. Se você está querendo aprender mais sobre isso ou não. Você vai aprender o que nós temos para dar. Né? Quando ele saiu da escola, eventualmente se tornou famoso, rico, ele foi lá e comprou a escola. Né? E transformou aquela numa escola onde quem está interessado em música tem um ambiente para ir lá e conversar com outras pessoas interessadas, aprender uns com os outros. Né? Ou seja, que aquele prédio acabou hoje fazendo aquilo que a escola poderia ter feito para ele e não fez. Né? Então, eu acho que a personalização é essa possibilidade de a gente aprender o que a gente quer, em função do projeto de vida da gente, em função daquilo que a gente quer. Né? Eu nunca quis ser cientista, engenheiro ou coisa desse tipo. Né? Não havia razão para eu aprender muita matemática na escola, a não ser aquela que é necessária para eu viver o dia a dia e fazer coisas simples. Então, eu, felizmente, estudei, passei boa parte da minha vida numa escola que foi criada pela Mackenzie em 1928, se chamava Instituto José Manuel da Conceição, onde a gente podia fazer isso. Onde a gente dizia: olha, eu não tenho interesse em matemática, mas eu estou interessado em lógica.
Né? Eu não tenho interesse em geografia, mas eu estou interessado em psicologia. Posso estudar psicologia. Não estou interessado tanto em inglês, mas eu estou em francês. Posso usar as horas que eu iria aprender inglês para estudar francês? A escola deixava. Uma visão visionária, em 1928, alguém criar uma escola em que você podia dizer assim, em que o professor chegava e falava, você já sabe isso, então não precisa vir na aula, vamos nos encontrar na minha casa e isso aí aprende uma outra coisa que eu possa lhe ajudar. Não é? Isso é mais ou menos a personalização. Não é? Isso é personalização. Você acha, você gosta de literatura, não gosta de matemática, aprende a escrever, a ler, a fazer blog, a fazer diário. Não é? No entanto, a escola faz o quê? A menina gosta de escrever, mantém um diário, começa a escrever poesia, a professora chama o pai e diz assim, olha, não deixa ela ficar escrevendo tanto, faz ela estudar matemática. Nunca vai conseguir transformar a menina numa matemática e vai prejudicar o desenvolvimento dela como escritora. A mesma coisa, né? Se o menino é muito chegado na matemática, chama de, olha, o português dele está ruim, né? Precisa aprender análise sintática, precisa aprender. Né? A gente não fortalece os pontos fortes das pessoas, a gente tenta deixar que elas não tenham pontos fracos. E todo mundo tem pontos fracos. Tem coisa que eu não gosto de fazer, não quero fazer, tenho raiva de quem sabe. Né? Mas a escola me obriga. Né? Eu tive que fazer coisas em outras escolas que eu detestei. Né? E é assim que a gente pega antipatia por certas... e nunca mais quer ver. Né? Então, personalização da aprendizagem, do que me dá a liberdade de aprender. Eu continuo reforçando. Eu acho que o aluno, ele personaliza. O professor não personaliza. Quem personaliza é o aluno. Novamente, ele vai lá e ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, e procura e sabe. Não tem, e a gente não consegue mais impedir. Antes conseguiam nos impedir. Agora, por isso que ele picha a escola, por isso que ele ofende, por isso que tem disciplina. Eu coloco um peso de 80%, 70% da revolta de alunos dentro da escola e da sala de aula é exatamente porque aquilo não tem nada a ver com a vida daqueles alunos. Não tem. Né? E aí a gente ainda justifica isso falando, mas eu ficava quieta. Você ficava, mas você é veia. Você vê, tá? Você ficava, mas agora não fica mais. Pois é, e aí? Como é que faz? Vai continuar falando essa frase até quando? Porque a gente fica justificando. Mas eu fazia. Pois é, você. Mas agora não faz. Eu acho que todo mundo lembra. Não é possível que ninguém tenha escutado isso dos pais e a gente ficava assim, ai, caramba, por que meu pai falava isso? E a gente esquece. Né? Só que a coisa se transformou de uma maneira muito rápida. Foi rápido demais. E agora a gente quer segurar e não vai conseguir. Sinto muito. É a mesma coisa que falar que não quer mais que traga computador para dentro da escola. Então, aí é uma outra opção para uma concepção pedagógica X, que aí os pais vão colocar. Mas aí é um ato assim, de consciência. Eu quero isso para o meu filho, a tal linha pedagógica que não tem contato com isso. É outra história. Então, acho que o aluno ele vai lá e ele vai aprender, ele vai personalizar aquilo que o professor não quer dar. A única pena é que o professor falou. A gente perde talentos incríveis na escola. Muitos talentos. Tanto é que a nossa Olimpíada a gente não tem medalhas de ouro, né? Nós não temos aí um grande número de cientistas que no Brasil faz sucesso, vão fazer sucesso lá fora. Por quê? Porque a gente continua enquadrando e tratando todo mundo como igual, até pela própria tradição da nossa educação. Né? A nossa educação, da mesma forma que nós temos uma tradição sociocultural que é colonial, branca, né? Todo um estereótipo, também a gente quer fazer a mesma coisa, da mesma aula lá no sertão, né? Bendito Paulo Freire, não estou falando nada novo, Paulo Freire, olha aí, igual em todos os lugares. Né? Então, o aluno vai se virar, mais que a gente queira matar, ele se vira. Por favor. Pode. Quando eu vim para cá para ouvir sobre o hibridismo, eu vim pensando um pouco no que a Cláudia falou, um pouco do que o Eduardo falou,
de uma mistura, mas da necessidade de um espaço novo. Eu entendo a necessidade de um espaço físico diferente do que a gente tem hoje. Não necessariamente a substituição migrando para o EAD, mas eu acho que a gente pode usar o hibridismo no ensino presencial, se beneficiando bastante do protagonismo que o aluno no EAD tem, né, que a gente vê nessa perspectiva de que o aluno pode escolher como buscar o seu conhecimento, o que buscar de forma mais autônoma. Mas eu me questiono ainda assim, a gente tem um currículo a cumprir, né, e a gente tem as disciplinas fechadas em bloquinhos semestrais, e a gente tem uma prova final, e assim, para que a gente consiga, se a gente vê o benefício disso tudo, por que a gente ainda se fecha em estruturas desse jeito? Então, Camila, quando a gente... Eu trabalho com formação de professor, né? E quando a gente vai para a escola falar isso, a tua fala é substituída pelo vestibular. O Enem, aí vai, né? Então, não, então, e eu não descarto. Eu acho que as coisas podem mudar. Eu acho que, por mim, como pesquisadora estudiosa da educação, eu adoraria que tudo isso, vou ser bem radical, fosse para o espaço. Tá? O currículo, eu sou estudiosa do currículo, fiz mestrado, doutorado no currículo, na educação currículo da PUC. Nós temos uma política pública educacional que entrava tudo, né, Esmeralda? Então, assim, eu vou fazer avaliação do MEC e eles te dão um formulário para você preencher, e que tem que estar tudo enquadrado ali para a faculdade receber 4, 5, né, que é o que todo mundo quer, né? Então, tudo bem, a gente tem aí um monte de entraves. Eu acho que tem mesmo. Né? Nada disso justifica. Tá? Eu acho que esse tipo de empecilho, ele está aí para que a gente não mude. Sabe assim, a gente não muda por quê? Porque tem isso, a gente não tem isso porque não muda? Então, eu falei no começo que eu sempre fui de escola, né? E eu acho que tem uma colega aqui de escola também que faz umas coisas incríveis aqui, que é minha aluna, né? Que faz umas coisas bem do arco, né? Da pá virada na escola pública, uma heroína aqui, né? A gente pode mudar e pode fazer muita coisa legal, mesmo com essa estrutura que está aí. Tá? Dá um trabalho enorme, principalmente quando a gente quer trabalhar com a tecnologia digital. Essa dá muito trabalho. Por quê? Porque ela rompeu com a questão do tempo e do espaço. Então, o professor que se propõe a trabalhar usando rede social, usando o WhatsApp como ferramenta, enfim, né? É porque tudo isso a gente vai tentando, é laboratório, né? Eu tenho meus alunos aqui que são tudo coitados, né? Eles sofrem, né? Porque eu fico fazendo experimento com eles, né? Mas a gente recebe mensagem sábado à noite. Eu não fico irritada, quem fica irritado são os próprios colegas, né? Por quê? Porque eu respondo se eu quero. Tem vários problemas, tem CLT, tem questão trabalhista, tem uma série de coisas que eu posso colocar aqui, elencar, que vão impedir qualquer mudança nossa. Se o Mackenzie souber que eu estou respondendo alguma coisa sábado à noite, provavelmente o pessoal do RH vai falar, está proibida. Então, assim, eu posso justificar não mudar, eu dou uma lista. Mas eu acredito nas brechas, eu acredito que a inovação é mais difícil de acontecer. A inovação, tá? Porque inovação é uma coisa forte. A gente pode caminhar para mudanças, e essas mudanças podem provocar outras mudanças. Eu falo sempre que quem vai mudar a educação são os alunos, porque eles não vão querer mais ficar dentro da escola nem na faculdade. Eles vão provocar. Quer dizer, de uma certa forma, já estão provocando. Porque a hora que o pessoal não consegue dar conta da própria indisciplina e da própria evasão, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, assim, concordo plenamente
É o que eu digo para você, eu tenho que dar uma lista de coisas, vai desde políticas públicas, desde tudo, para não fazer nada e continuar fazendo tudo como estava antes. Não acho que isso é justificativo. Tá? Nem quando fala do vestibular, então... Pois é, tem. Só ensinar meu aluno a pensar, se eu pensar no aprendizado e não no ensino. É porque está tudo voltado para o ensino e não para o aprendizado. Então, se eu pensar que o meu aluno aprende de determinada forma, eu não estou mexendo no currículo, não estou mexendo nada disso. Eu estou ensinando esse aluno a pensar, a buscar, a pesquisar, a escrever, tudo, uma série de coisas que o ensino, quando está colocado na frente, aí a gente não consegue dar conta. Concordo basicamente com o que a Cláudia disse, só queria acrescentar algumas coisas. Uma vez eu ouvi o Ricardo Semler, das indústrias SEMCO, da Escola Lumiar, e foi meu chefe durante um tempo quando eu dirigi o Instituto Lumiar, apresentar umas estatísticas sobre o número de o número de alunos que entram na primeira série do ensino fundamental, no primeiro ano, e o número que sai na última série do ensino médio. E a estatística que ele apresentou, não lembro de que período era, dava assim, uma perda de quase 90%. Né? Tipo, entra 100, sai 10 lá no fim do... E ele falou assim, nenhuma instituição no mundo, nenhuma organização no mundo sobreviveria com uma perda de 90% do processo. Só a escola. Né? Ela sobrevive. Não só ela sobrevive, mas a gente está aumentando o tempo da escolaridade obrigatória. Né? Quando eu entrei na escola, eu entrei com 7 anos e pouco, passava 3 horas por dia na escola. Né? Hoje entra 6, depois 3, 2, né? Quem sabe? Quando eu estudei, era obrigatório apenas ficar 4 anos na escola, o curso primário, 3 horas por dia. Daqui a pouco vai ser obrigatório ficar 16 anos na escola, 15, 16 anos, né? Ou seja, até o fim do ensino médio, e vai começar quando você tem 2 ou 3. Né? E estão querendo que você fique o dia inteiro. Né? Então, a escola de tempo integral. O calendário, quando eu estudei na escola, 160 dias, passou para 180, passou para 200, né? E já estão olhando com olhos grandes o Japão, onde é 243 dias. Né? Ou seja, daqui a pouco a escola vai ficar com a criança de manhã à noite, dos 2 aos 17 anos. E não funciona. Ou seja, a gente sabe que não está funcionando e diz assim, é porque é pouco. Né? Vamos dar mais. O número de matérias, quando eu estudei, tinha 4 ou 5 coisas básicas que você estudava no ensino fundamental. Não é? Hoje, o ensino fundamental, em média, tem disciplina que não acaba mais, e toda hora tem um imbecil de um deputado, de um senador, querendo introduzir mais uma disciplina obrigatória. Não é? Eu olho com inveja, de certo modo, a Idade Média, onde os indivíduos, aos 14 anos, estavam prontos para entrar na universidade. A gente lê as biografias dos indivíduos da Idade Média, da época da Renascença, da Reforma. Né? Lutero, aos 14 anos, foi para a universidade. Calvino, aos 14 anos, foi para a universidade. Todo mundo ia aos 14 anos para a universidade. Por quê? Porque o obrigatório era pouco, relativamente pouco. Né? Era chamado trivium. 3 coisas. Você tem aqui, basicamente, 6, 7, 8 anos para aprender. Você tem que aprender a se comunicar na sua própria língua. Você tem que aprender a raciocinar, a argumentar, lidar com argumentos, refutar coisas erradas que os outros dizem. E você tem que ser capaz de falar em público. 3 coisas. Né? Que eles chamavam de gramática, lógica e oratória. Acabou. Você ficava 8, 9 anos ali estudando aquilo. Quando você saía aos 14, eles falavam, agora você é capaz de aprender o que você quiser. E daí você ia estudar matemática, ia estudar
astronomia, que era a ciência mais popular naquela época, ou você vai estudar as artes visuais ou qualquer outra. Né? Então, lá era concentrado e o pessoal aprendia. Produziram Tomases de Aquino e um monte de gênios com essa estrutura. Nós aqui vamos dar 16 anos de escola obrigatória, o dia inteiro, por 250 dias no ano, e vai sair um indivíduo que não aprendeu nada. Então, eu concordo perfeitamente com a Cláudia, que quem vai arrebentar essa estrutura não somos nós, que nós somos medrosos, nós ganhamos para fazer isso, se nós bagunçarmos o coreto, nós podemos perder o emprego, né? E o que nós vamos fazer? Os alunos vão arrebentar isso. Né? Ou arrebentar, ou eles simplesmente vão começar a ignorar. Ignorar. Né? Já estão ignorando. Né? A maior parte deles diz o seguinte, olha, a escola ou ela me ensina o que eu já sei, ou o que eu não quero saber. Então, o que eu tenho que aprender, eu estou aprendendo, estou me virando por outro lado. Agora, você vai dizer, mas e o governo? O governo exige que você faça isso. O governo é governo. A hora que ele vê que o negócio mudou, o clima de opinião mudou, até a Venezuela muda. Bom, quero agradecer, então, a todos, mais uma vez, todo mundo que participou aqui com a gente, o professor Eduardo, a professora Cláudia, obrigada.